Bem-vindos à segunda temporada do Indúbio. Hoje, no podcast da Moraes Leitão, o sócio Gonçalo Machado Borges e os associados David Noel Brito e Teresa Neves conversam sobre o Regulamento de Serviços Digitais. O novo regulamento da União Europeia, aplicável a todos os intermediários digitais e plataformas online, promete criar um espaço mais seguro para os utilizadores e mais complexo para as empresas. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Indúbio. O meu nome é Teresa Neves, estou aqui com o Gonçalo Machado Borges e com o David Noel Brito e hoje vamos falar do Regulamento de Serviços Digitais, o DSA, que na verdade foi aprovado há muito pouco tempo, dia 4 de outubro, pelo Conselho da União Europeia, que era o passo que faltava para ser adotado, não é? Por isso faz todo o sentido que estejamos aqui a falar, exatamente, estejamos aqui a falar do DSA. Por isso, David, vamos começar. Podes, por favor, nos dar um pequeno contexto? Claro que sim. Como dizias, Teresa, foi aprovado há poucos dias, dia 4 de outubro. Tivemos aqui um marco na história do direito da União Europeia, porque é um marco no processo de regulação cada vez mais intensa deste mundo digital, porque, no fundo, o DSA traz um novo mundo de regras para todos os prestadores de serviços digitais e para plataformas online. E o objetivo deste DSA, no fundo, é criar um espaço digital mais seguro. Ou seja, é uma lógica de proteger os consumidores e os utilizadores. O enfoque principal da segurança, desta ideia de segurança que está subjacente ao DSA, é um maior controlo, uma maior moderação sobre a publicação dos conteúdos online, quer sejam eles lícitos, quer sejam ilícitos. E, no fundo, os beneficiários diretos desta moderação que visa ser feita através do DSA são os consumidores, são os utilizadores dos serviços digitais que interagem e que são os destinatários dos conteúdos digitais. E, no fundo, na lógica do DSA, a noção de conteúdo é muito ampla e vai desde um tweet, que tem 280 caracteres hoje em dia, alterou, até... Foste confirmar? Fui confirmar, antes era 140. Até informação gigantesca num site de e-commerce sobre produtos. Portanto, o conteúdo tem uma noção muito ampla e aplica-se no âmbito deste regulamento, que resulta, no fundo, de uma proposta da Comissão Europeia do final de 2020 e que foi objeto de uma negociação política intensa ao longo de 2 anos, e o que até é pouco tempo, pensando bem, no paradigma rápido, é verdade, europeu. Mas isso demonstra a urgência, não é? Exatamente. E o desejo e a vontade política de que este regulamento se tornasse uma realidade na União Europeia. Vai ser publicado brevemente e entrará em vigor 20 dias depois dessa publicação. E a partir daí, há uma nota muito importante, é que as empresas portuguesas vão ter até ao primeiro trimestre de 2024 para fazer todas as adaptações necessárias. As portuguesas e as outras todas, mas as portuguesas também. Todas, 15 tal meses. E qual. Mas será muito importante ter esta data na cabeça, os próximos 15 meses, porque até ao primeiro trimestre de 2024 as empresas terão de dar cumprimento a todas estas novas obrigações que o DSA traz com ele e são variadas, porque, no fundo, as novidades do DSA têm a ver com medidas de proteção dos utilizadores, como já tinha referido, e, no fundo, visa criar um quadro de responsabilização dos intermediários dos serviços digitais. O que é isto dos intermediários dos serviços digitais? No fundo, são aqueles que ligam os consumidores a bens, a serviços e a conteúdos digitais. E isto podem ser serviços de hosting e de cloud, como o Microsoft Azure, podem ser marketplaces, como a Amazon, podem ser app stores, como a da Apple, podem ser plataformas online, como o Google, como o Facebook, etc, etc, etc. Mas o regulamento é aplicável a todas estas plataformas online, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, serão visadas por este regulamento, e isso significa que muitas empresas portuguesas, e não só, claro, estarão no âmbito do DSA e terão de fazer alterações na sua estrutura interna para dar cumprimento a este regulamento. Portanto, é muito importante que até 2024 as empresas tenham uma clara noção de que esta será a nova realidade e que terão de alterar. Sim, se adaptar, E essa adaptação, Teresa, no fundo, tem a ver com obrigações de identificação e remoção de conteúdos ilícitos, de medidas que tornem a experiência do utilizador mais segura, etc. Mas, no fundo, é tentar mitigar um pouco os riscos do mundo online na perspectiva dos utilizadores.
O que se traduz como medidas concretas, não é? Sim, exatamente. É exatamente como tu referiste, David. A ideia do DSA é exatamente reforçar essa transparência no meio digital e a responsabilização das plataformas. Certo. E pronto, relativamente às obrigações em específico, eu acho que é importante perceber que o DSA prevê uma espécie de camadas de obrigações que são diferenciadas consoante o tipo de entidade em causa. E o tipo de serviço. Exatamente, porque, por exemplo, uma rede social ou um marketplace tem mais obrigações do que, por exemplo, um serviço de alojamento virtual. E pronto, e é preciso ter atenção quando estamos a analisar o DSA que realmente nem todas as obrigações são aplicáveis a todas as entidades. Mas pronto, relativamente à lista de medidas a implementar em concreto, Que é vasta, não é? Exatamente, eu vou só mesmo dar uns exemplos, porque senão nunca mais saímos daqui, mas se lembrarem de alguma realmente relevante, por favor, digam também. Mas relativamente aos intermediários digitais, os intermediários agora terão de ter um ponto de contacto único para toda a União Europeia e terão também de publicar relatórios sobre as decisões de moderação e remoção de conteúdos adotadas. Por exemplo, relativamente às empresas que prestam serviços de hosting, estas terão agora de implementar mecanismos que permitam aos utilizadores sinalizar quando verificarem que há algum conteúdo ilegal e terão também de fundamentar e publicar todas as decisões de remoção. Quanto às plataformas online, e aqui incluímos os marketplaces, as plataformas terão agora de suspender temporariamente os utilizadores que publiquem com frequência conteúdos ilegais. E terão também de... Big Brother is watching you. Exatamente. Não me fales. Exatamente. E terão também de informar as autoridades competentes sempre que houver alguma suspeita de crime grave. Pronto. E há muitas outras deixa-me só, medidas. desculpa interromper, só dizer claro. Os marketplaces também, no contexto de e-commerce, vão ter que fazer uma due diligence apertadíssima aos vendedores que admitem como sellers do marketplace. Exatamente. Precisamente para facilitar reclamações de consumidores, etc. Exatamente. E pronto, e realmente há muitas outras regras e realmente, como estavas a dizer, David, as empresas agora têm até ao primeiro trimestre de 2024. Exatamente, o que até parece um prazo razoável, porque pronto, ainda falta mas com as alterações todas que terão de ser exatamente, feitas... na verdade, com estas alterações todas, é mesmo, pronto, não é realmente muito tempo. Não vai ser muito tempo, não. E realmente uma das críticas que se tem feito ao DSA é exatamente isso, se não terá ido um bocadinho longe demais, no sentido também de alguma maneira estar a prejudicar o crescimento do mercado único digital. Até porque, para além destas medidas que estamos aqui a falar, o DSA prevê também um catálogo de obrigações ainda mais exigente para as plataformas de grande dimensão. E por isso, de dois tipos. Exatamente. Os motores de busca e as plataformas de grande dimensão, exatamente. Exatamente. E realmente não há dúvida que estamos a entrar num mundo cada vez mais regulado, mas a pergunta é se tal se justifica ou não. Não é? Força, Gonçalo. Vou responder a essa Responda. pergunta. Depende. Eu acho que naquilo que tem a ver com a prevenção de comportamentos abusivos que são potenciados pelas plataformas e pelas redes sociais, acho que sim. Acho que é um passo no sentido certo. Já no que diz respeito à opção pelos conteúdos, tenho imensas dúvidas e acho que podemos estar a correr o risco de se criar uma espécie de elite de opinião online. Não sei se viram, mas aqui há dias, foi antes do fim de semana, a PayPal, que nem sequer é uma rede social, um operador de serviços de pagamento, anunciou que ia alterar as suas condições de utilização do serviço no sentido de poder debitar até $2.500 aos utilizadores, aos titulares de contas PayPal, que publicassem mensagens ou conteúdos que pudessem ser qualificados como desinformação. Houve um backlash, agora falta uma palavra em português, houve uma reação grande nas redes sociais e aparentemente fizeram marcha atrás, mas a tendência é clara. Em alguns casos, para além das medidas que referiram, e que referiste, Teresa, sobre todos estes intermediários e operadores digitais, há uma série de medidas adicionais de proteção a utilizadores especialmente vulneráveis, que curiosamente foram introduzidas pelo Parlamento Europeu
e que eu também acho que são claramente uma mais-valia no sentido da proteção dos utilizadores. Passa a ser proibida a publicidade dirigida especialmente a menores ou segundo critérios baseados em informação sensível, etnia, a religião, o que seja. São proibidos os chamados dark patterns, ou seja, todo o tipo de comportamentos em ambiente online que intencionalmente visa induzir o consumidor em erro. Quando se quer clicar uma coisa para fechar e a caixinha salta e não se consegue clicar, esse género de coisas. E muitas outras. Sempre que se fazem recomendações ou rankings online é preciso explicar claramente os critérios que estão na base do ranking para se perceber como é que dá o resultado que é divulgado. E depois, como disseste, há uma série de obrigações adicionais para as plataformas online, os motores de busca de muito grande dimensão, cuja inclusão neste DSA, no Regulamento de Serviços Digitais, resultou um bocadinho de uma ideia da Comissão e também da presidência francesa de que não se podia deixar a Google de fora, uma coisa assim um bocadinho arbitrária. Mas estes grandes atores foram incluídos no DSA porque têm um potencial de disseminação de conteúdos, os conteúdos virais, a viralidade online, muito grande. E vão ter que fazer coisas relativamente pesadas e aborrecidas, como vão ter que sujeitar todos os anos a uma auditoria independente por uma entidade qualificada para garantir os níveis de compliance que estão a ter com as regras que lhes são aplicáveis. Tem que fazer uma avaliação anual interna de riscos sistémicos, por exemplo, relacionados com a publicação ou a remoção de conteúdos ilegais. E depois há uma fantástica, vão ter que montar uma interface, que é uma interface que eu acho que é dinâmico, que contém informação detalhada, isto para aqueles que vendem publicidade online. Certo. Que contém informação detalhada sobre todos os anúncios online exibidos no último ano. E depois há um conjunto de parâmetros. É um inferno burocrático, mas vai ter que ser feito. 15 meses. Exatamente. Sim. Claro que os grandes terão mais facilidade para se adaptar do que as empresas de menor dimensão. Isto vale para as Big Tech, vale para os operadores nacionais, vale para toda a gente, e a corrida para o compliance vai começar nos próximos meses. A tudo isto, mais uma vez, e porque estas coisas europeias vêm sempre com a ameaça da sanção agarrada, o regulamento prevê coimas muito elevadas, de até 6% do volume de negócios mundial da empresa. A percentagem exata fica para ser definida depois pelos Estados-membros. Portanto, isto vai ser regulamentado mais à frente a nível nacional. Mas, em todo o caso, a moldura já sinaliza uma dureza sancionatória bastante significativa. E, portanto, vamos ver. Acho que é um novo regime. É um novo regime bastante burocrático, bastante pesado, bastante preciso, com muito detalhe. Vai dar muito trabalho a descascar e vai dar muito trabalho a implementar as adequações necessárias. Sem dúvida. Exatamente. E hoje ficamos por aqui. Gonçalo e David, muito obrigada por terem feito parte deste nosso episódio. E a quem assistiu, muito obrigada também. Esperamos que tenham gostado e que tenham ficado um pouco mais esclarecidos em relação ao DSA. E até à próxima.